a comemoração dos mortos. Hoje seria, portanto, o primeiro dia destas festas e amanhã será o dia dedicado aos fiéis defuntos. Como sabemos, isto ligado à metodologia católica e tradição aqui da Europa, especialmente e não só. Então, para que nos possamos situar dentro deste quadro, a melhor maneira de nos situarmos é situarmos a nós, do modo como ao longo da vida fomos encaixando, vivenciando este dia que já nos vem sendo ensinado pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, enfim. E foi assim que eu abordei este tema para mim própria e transportou-me até esta fotografia. Nesta fotografia, quer vocês concordem ou não, eu sou a miudinha mais bonita que aqui está, não é verdade? Tem de dizer é qual é, não é? Porque a diferença é tão grande. Se não for, eu sei que pega lá nessa coisa, a mim mete medo dessa coisa que aponta. O rato não vai lá. Não, não vai não, Lucas. Vai, já lá está. Bom, então dá, vamos ver. É essa? É. Não tinha cabelo branco na altura. É verdade. Sempre com a cabeça no ar. Bom, então esta é a minha avó paterna e as minhas primas. Esta aqui não, esta aqui é um primo. Bem, nesta altura... Se precisar. Mas tenho que apontar para além, não é? Sim, claro. Isso é um bocado complicado. Vá, siga. Pronto, temos então aqui a minha avó com mais uma série de netos. Nesta altura, ou pouco tempo depois, assim que começámos a andar, registava-se na nossa terra a festa do pedido de Pão por Deus. Estou-me a referir a Pão por Deus como aqui a nossa zona, porque esta zona do Oeste, esta tradição das crianças irem pedir alguma coisa à casa dos outros tem vários nomes em Portugal, ali na zona de Fátima. Acredito que seja o bolinho, achei muito interessante, em Fátima, aqui é o Pão por Deus, também me admirei, mas para mim... Lá no Norte não há nada dessas coisas, no Minho. Claro que há, Lucas. Não há, não. Eu quando vim do Minho cheguei aqui, Pão por Deus, mas que é isso? O Minho já está fora do contexto. Agora veja bem como Portugal... Como vocês são atrasados. Não, como Portugal é tão pequenino e tão diversificado em hábitos, não é? Pois, muito mais diversificado, e já a propósito que ele se meteu, nós costumávamos em crianças, quando trovejava, os nossos avós diziam-nos que é Deus que está a ralhar. E tivemos... No Minho era Jesus, estava a mudar de casa. No Bom Barral era mais soft. Então ouça no Bom Barral. A sério? Sim. Não, minha mãe dizia-me sempre, olha, se é Jesus que anda a arrastar os móveis, está a mudar de casa. Eu ficava todo... Está aqui alguém do Bom Barral. Diz que é Deus que anda a arrastar os cascos do vinho. Também. Foi. Cada terra tem a sua tradição. Bom, então, isto que me ensina a filmar. Bom, para dizer o quê? Que... normalmente as pessoas confeccionam bolos e outras coisas e davam aos bandos de crianças que lhe batiam à porta. Para mim, curiosamente, este dia associei-o durante muito tempo à romãs. Porque, lá na Beira Baixa e não só, chamávamos a este peditório em casa da avó e dos familiares o Santorum. Confesso que tive que pesquisar bem pesquisadinho porque é que se chamava e chama a esta tradição pedir o Santorum. Porque a Beira Baixa de um modo é gente muito evoluída e afinal fiquei ontem a saber que está ligado ao nome desta festa que a Igreja Católica chama Festum Omnium Sanctorum. Portanto, vem do latim o pedido do Santorum. Era assim que nós pedíamos à avó o Santorum. Escusado será dizer que a avó nos dava, entre outras coisas, romãs. Até que um dia eu fui comer a romã mais depressa que o que devia e estorniquei o vestido todo, que era branco.
Minha mãe não ralhou, por acaso. Estava imbuída do espírito festivo. E há romãs em Castelo Branco? Lá na quinta da minha avó tem espetaculares. E ainda lá estão agora. Isso era tropical. Não. A minha avó tinha-as lá na vinha. Lindas. E tem. Pronto, até aqui ficou muito registada a ideia da romã na minha ligação a este dia de festa, mas o tempo foi passando e a determinada altura também, ainda na quase juventude, deixaram de ser as romãs o registro para o meu dia de Todos os Santos e para o meu Santorum, para se transportarem a uma flor chamada crisântemo. Ou seja, passei a perceber que neste dia a flor crisântemo era a rainha da festa, porque é de facto a flor que mais se usa nas romagens aos cemitérios que têm lugar neste dia. Não é flor que eu aprecie, não gosto do cheiro, nem nunca utilizei. De qualquer forma, veremos mais à frente qual o motivo porque o crisântemo se ligou à minha vida, substituindo de alguma forma a bela e doce romã, embora a romanceira e a aldeia distante continuem a fazer parte da minha memória, dos registros da minha afetividade. Certamente ela hoje lá está, trazendo também do alto a necessidade de ponderar sobre o valor da vida e dando-me a oportunidade de encontrar no doutrina espírita consolo para esta mudança de linha de pensamento da romã para o crisântemo. E essa mudança de linha de pensamento foi-me trazida através do conhecimento do conteúdo da obra O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, lançado em Paris em 18 de abril de 1857, veio fazer perceber ao homem que a vida não acaba com a morte do corpo físico, que ela continua. E essa ideia primeira faz-nos entender que, de alguma forma, oscila a necessidade de chorarmos profundamente os mortos quando aprendemos com o Livro dos Espíritos e com as comunicações que os Espíritos transmitem nelas que a vida continua e que os nossos mortos, a quem de alguma forma tentamos homenagear numa determinada data, num determinado calendário, se encontram vivos e nos visitam, não só no dia 1 ou 2 de Todos os Santos, mas no dia a dia, desde que nós lhe transmitamos também o nosso pensamento e o nosso bem-querer. Não eram malmequeres, Amélia? Diga? Não eram malmequeres, os crisântemos? Lucas, não me interrompa as suas palestras. Para mim aquilo são malmequeres. Está bem, ignorante da história. Não são malmequeres, a sério. Se por acaso de vez em quando num Googlezito e fizesse umas pesquisas, era capaz de não ser pior. Bom, então nós vamos precisamente, Allan Kardec deparou-se exatamente com esta questão da comemoração dos mortos, que vai muito para trás no tempo e que de algum modo ocupava, como eu disse aqui, também a sociedade francesa. Então, estou-me a referir só à Europa, porque isto acontece em todos os continentes, ou quase todos. Bom, Kardec, no Livro dos Espíritos, lança esta questão aos espíritos, no capítulo 9, comemoração dos mortos, funerais. Devido ao dia de hoje, não vamos falar em funerais, poderíamos fazê-lo noutra altura, mas tocaremos precisamente na comemoração dos mortos. E o que é que podemos pescar, digamos, neste capítulo 9 do Livro dos Espíritos? A primeira questão. Perante a romaria que nós vemos nestes dias aos cemitérios, Allan Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? Já partindo do pressuposto que a vida continua. Então,
É porque se eles não fossem sensíveis à saudade, não valia a pena andar a fazer carreirinhos para os cemitérios, ou pôr lá florzinhas, enfim. Ao que os espíritos respondem: muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade, se são felizes. E se são infelizes, serve-lhes de alívio. Boa, então estamos no caminho certo. Sabemos que os espíritos têm saudades nossas, tal e que as nossas saudades lhe aumentam a felicidade, a lembrança que nós temos deles. Bom, mas não diz aqui que tem que ser no dia 1 de novembro. É isso que nós... Nem no cemitério, note-se. E é isso que vamos ver mais à frente. E nós podemos dizer: mas isso são espíritos superiores que já nem vêm cá para a Terra, andam lá para o outro lado, têm uma visão diferente, eu ainda sou muito básico. E somos. Mas eu trouxe exatamente para este cenário, que é frágil, duas pessoas a quem nós, espíritas e simpatizantes do espiritismo, queremos muito bem. Sabemos que são pessoas com opiniões abalizadas e de quem poderemos tirar alguma coisa que nos vá sensibilizar e encher o coração. São precisamente estas duas almas, Divaldo Franco e Nilson Pereira. Divaldo Franco e Nilson Pereira, não vale a pena, se calhar não é a hora, porque toda a gente já os conhece, são os dois primos inseparáveis durante toda a vida, que se dedicaram ao bem a vida inteira e, fundamentalmente, Divaldo anda aí pelo mundo inteiro a espalhar a doutrina espírita, e os dois têm em mãos a obra Mansão do Caminho, no Brasil. Bom, inseparáveis sempre, pensando da mesma forma sempre, lúcidos sempre. E eu retirei de uma obra com entrevistas e narrativas de Nilson, e é a obra Seara de Luz, e Divaldo Franco, e em que o Nilson relata uma história muito interessante e que cabe perfeitamente aqui neste nosso dia de comemoração dos mortos. O que é que fundamentalmente nós tentamos perceber neste dia? É encaixarmos-nos na sociedade e cimentarmos o nosso próprio entendimento. Bom, então trago-vos um texto escrito pelo Nilson, e narra ele, entre outras visitas, de umas viagens que fez com Divaldo. Ele vinha sempre a Portugal, sempre, nós víamos-lo onde tínhamos a oportunidade de ir ouvir o Divaldo Franco, e aqui nas Caldas, lá vinha ele, sossegadinho, caladinho, ficava ali ao lado, a beber tudo quanto o Divaldo dizia. Era realmente uma companhia encantadora, até que a determinada altura, sereno, amável, muito simples, deixámos de o ver. Bom, mas o Nilson conta então neste textinho: narraremos um acontecimento de que participámos em São Paulo, acompanhados por 3 amigos, entre eles o jovem advogado Franklin Wagner. Concluía Divaldo algumas palestras na capital bandeirante e seguíamos para Curitiba, quando Franklin, no bairro do Butantã, não sei o quê, se recordou que prometera à mãe visitar a tumba do seu falecido pai. Daqui presumos que eles andaram em viagem, passavam lá por esta cidade, e que o jovem prometera lá em casa à mãe que, quando passasse por ali, havia de ir visitar a campa do pai. Certamente seria muito longe, a viagem era longa, e a senhora pediu-lhe se ele ia visitar a campa do pai. Continuando,
Espírita militante, portanto o tal Franklin, e com larga folha de serviço à causa, o moço indagou a Divaldo se lhe seria incómodo entrar no cemitério, recebendo resposta de que, em absoluto, isto não lhe constituía qualquer mal-estar. Portanto, não lhe causava qualquer diferença, ele podia ir à vontadinha que eles esperavam. Após estacionarmos o veículo, Franklin passou a percorrer as áreas da necrópole, onde se enfileiravam as tumbas, muito parecidas entre si e com a mesma simetria e características, em granito negro, com o nome dos inumados em Yiddish, língua derivada do alemão medieval, enquanto nos mantínhamos a regular distância. Transcorridos alguns minutos, o nosso condutor regressou desanimado. Portanto, eles chegaram cá fora e o rapaz foi sozinho, asseverando ser-lhe impossível identificar o mausoléu, porquanto se esquecera do número do registro e, entre aqueles milhares que ali se enfileiravam, não teria possibilidade de o encontrar. Portanto, ele não levava o número da campa, como se diz aqui na nossa terra. O endereço, né? A morada, a rua, Vamos? o número da porta. Gente melga, desolado, ia retirar-se quando o Divaldo, que como todos os outros, com exceção de Franklin, jamais ali estivera, asseverou: vejo o senhor seu pai dizendo que nos conduzirá ao mausoléu, não porque ali esteja, porém com a finalidade de que o filho ateste à genitora a sua obediência, atendendo-lhe à solicitação. Isto é, o Divaldo Franco estava a ver o pai do rapaz ali. Ante a nossa surpresa e emoção filial, continuou Nilsson, seguiu Divaldo à frente e todos nós imediatamente, sem titubear, até uma tumba em tudo igual às demais, indicando: afirma ele que é esta. Nenhum sinal exterior que a distinguisse das outras. Sobre o bloco de pedra lapidado, apenas alguns caracteres para nós ilegíveis. Franklin, visivelmente comovido, adiantou-se e, examinando a tumba pelo lado oposto ao qual nos encontrávamos, exclamou: é esta sim, aqui está o nome do meu pai. Obra Seara de Luz, Divaldo Franco, Nilsson de Sousa Pereira. Então aqui nós temos a humanidade, a paciência, o carinho, a dedicação que Divaldo revela na simplicidade com que, de algum modo, faz a vontade ao rapaz, o ilumina, lhe transmite aquilo que ele viu, de modo a poder beneficiá-lo. A verdade, porém, é que, como eu já tinha dito há bocadinho, a determinada altura da vida, lugares onde tivemos o prazer de encontrar Nilsson Pereira, deixámos de o ver porque tenho que voltar atrás. Não. Põe-se-nos ainda a questão, mais uma antes de lá entrar. Então a visita ao túmulo, saltei um slide, a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? É outra questão. Será que se nós formos à campa, a prece que fizermos por aquele falecido tem mais valor? Dá mais satisfação ao espírito? Resposta: a visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. Ou seja, para o povo ver. É o que diz aqui ao fim e ao cabo, não é? É a exteriorização desse facto. É o facto de lá irmos para nos verem. E sem querer entrar em maledicência, se não se, outras pessoas da sociedade se aperceberem esta pessoa não visitou este túmulo, fica a pensar baixinho, não é?
Pronto, então os espíritos explicam, não tem qualquer valor. A exteriorização desse facto, eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar se a lembrança é ditada pelo coração. Porque é que deixámos de ver o Nilson? Porque ele faleceu em 2013. Portanto, temos aqui esta imagem numa festa na Mansão do Caminho, está aqui o Divaldo, e o Nilson em 2013 partiu para o mundo espiritual, deixando o Divaldo de alguma forma mais só dentro do seu apostolado. Apostolado é numa pouco. Bom, acontece que um jornalista do Jornal de Espiritismo decide em fazer uma entrevista ao Divaldo algum tempo depois da morte de Nilson Pereira. E agora, se já vimos como é que eles reagiram perante a promessa que o jovem Franklin fez à mãe de visitar a tumba do pai, indo de facto ao encontro do querer, porque olhem, aqui, no meio de toda esta história, o que vale é o que o nosso coração nos diz. O Espiritismo nunca nos poderá dizer tanto faz você ir ao cemitério como não vai dizer isso. Aquilo que o nosso coração nos disser é bom para nós. Se de coração, de consciência, se eu ficar mais leve, eu for ao cemitério, hoje ou amanhã, no outro dia ou outro, ou para o Natal, e me fizer bem, é bom para mim. Ok? Agora, se for só para os outros verem, se calhar, está mal. Então tentarmos integrar na sociedade como ela é. Como toda a gente sabe, fiquei sem a companhia de um filho com 20 anos. Perguntem-me lá se eu fui hoje ao cemitério ou vou amanhã. Não fui. Bom, então não quero bem ao filho, quero. Bom, já estou a masticar. Então, o Jornal de Espiritismo fez a Divaldo Franco uma entrevista e eu trago-vos um extrato dessa entrevista. A propósito do falecimento de Nilson, diz Divaldo Franco: havíamos combinado que, ao ocorrer qualquer problema com um de nós, o outro continuaria no trabalho. Desse modo, durante toda a sua enfermidade final, portanto o Nilson morreu com uma doença prolongada, eu mantive a programação de viagens e os compromissos firmados, indo ao hospital para o acompanhar nas horas demais. Portanto, primeiro estavam os compromissos que ele tinha e depois, quando podia, ia visitar o primo. Isto aqui é Divaldo Franco, hein? Quando ele desencarnou, eu encontrava-me em viagem e prossegui, não havendo participado do seu sepultamento, portanto, do funeral. Ao concluir o labor, diz Divaldo Franco, fui diretamente ao cemitério, orar junto à sua tumba, sem extravasar a imensa dor que me dominava e ainda permanece, mas mais suavizada. Pomos outra questão agora mais cá para os nossos lados. Então, e a lágrima? Será que isto é para chorar? Será que nós devemos chorar? Não. Então, se a vida continua, para lá. Estamos até muito bem, chorar não. Erro. A lágrima é a expressão física da dor. Dor, tanto pode ser física como moral, íntima. Quem tem dor chora. Portanto, estamos no caminho da humanidade. Também choramos de alegria. Sim. De rir, não é? Eu quando o vejo começo logo a chorar, já reparou? Tenho que trazer isso. Por isso é que o chão está molhado ali à entrada.
Este indivíduo não tem hipótese. Bom, então, e no meio de toda esta sequência de ideias, que mais não é do que isso, dentro destes duas figuras de topo do espiritismo, que são sensíveis quanto nós, perguntamos: será que este tipo de romaria, porque se trata de uma romaria, é preciso? Porque o problema é o exagero, não é? Tal como o Lucas há bocado falou. O problema está no exagero. Querem saber? Eu até acho simpático, porque nesta altura, a junta de freguesia lá da minha terra tem os cemitérios impecáveis. Se não fosse isto, aquilo era um baldio. Chega-se a esta altura, está tudo ali que não tem nem um pico de erva. Já valeu a pena. Porque as coisas querem-se zeladas, não é só a rua, também é o cemitério, certo? Bom, então tudo está dentro do bom senso. Vejamos. Mais uma pergunta do Livro dos Espíritos, esta é a última. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos, já que é festa para eles? Então a gente tem que ir à festa, não é? E os espíritos respondem: preparam-se eles, ainda dentro da questão, preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos. Isto era uma chatice, porque se os espíritos estivessem do lado de lá também à espera que chegassem estes dias para se periquitarem e irem para o pé dos túmulos à espera dos que vão lá orar, mais devagar. Ao que os espíritos respondem: os espíritos atendem ao chamamento do pensamento, nesse dia como nos outros. Onde a pessoa estiver a pensar, eles estarão a atender. E agora, para aligeirar aqui o tema, eu não estava a contar que tinha cá o Lucas, porque ele lá já aligerou o suficiente. Deixamos propriamente de falar nos crisântemos que virão a seguir. Como é que se chama esta planta? Bom, alecrim. Alecrim? Nos cemitérios acontecem de facto coisas caricatas estes dias, mas simples e que nos ensinam. De tudo nós podemos tirar uma lição. Então, a historinha que eu vos trago hoje tem a ver com o alecrim. Há tempo, logo a seguir, quase a seguir à morte do meu filho, eu estava a limpar a campa dele, com as flores mais variadas, crisântemos, rosas, almequeres, sei lá, cravos, enfim. Eu, crisântemos, não. E andava uma senhora, figura de algum modo profundamente conhecida lá na aldeia, se não a pessoa mais velha já da terra, que é esta senhora que está aqui. Nesta fotografia ela estava sentada ao sol e ela andava com uma braçada de alecrim e tirava um raminho lá do braçado de alecrim, sabem que é alecrim, não sabem? É uma planta do mato, mas cheira muito bem. E ela trazia uma braçada de alecrim, ela foi buscar aquilo, e andava de campa em campa. Isto é que se chama simplicidade. E em cada campa ela punha lá de cima, ou dentro da jarra que lá estivesse, um ramo de alecrim. Não deixava de ser simpático e andou toda a manhã naquilo. Bom, e quando chegou ao pé de mim, aqui veio a maior lição. Disse-me assim: ó senhora Dona Amélia, posso pôr aqui um bocadinho de alecrim na campa do seu menino? Posso, sim, senhora? Então não pode porquê? Vá, ponha. Depois esteve ali assim um bocadinho a olhar para mim, com o pauzito, anda sempre, que ela vive com um pau, e disse-me assim: olha lá, eu posso lhe fazer uma pergunta? Diga. Vosso Mecê julga, termo exatamente da beira baixa, Vosso Mecê julga quando Vosso Mecê morrer, alguém anda aí a pôr flores como anda agora? Sei lá, eu acho que sim. Eu vou fazendo a minha parte e os outros farão a sua. Pelo menos espero. Resposta dela: então, olhe, vá esperando e bebendo água. Eu disse: olha, bonito, é isso mesmo. Bom, e tem-se vindo a ver ao longo do tempo que é para lá que converge a beleza desta sentença de alguém que não sabe. Eu já disse que nunca gostei de crisântemos, por causa do cheiro.
A verdade é que o meu filho, nos últimos 3 anos de vida, estava a fazer um estágio em floricultura, aqui numa exploração no Olho Marinho, e conhecia profundamente as flores, porque era a vida dele. E na altura de Todos os Santos, ele demorava sempre muito. Eu vinha buscá-lo para irmos para casa, e às Caldas, e ele demorava-se muito, eu estava dentro do carro horas. E lembro-me que foi na última altura, na última festa de Todos os Santos, que ele, fartei-me de esperar, estava um frio e uma umidade, e ele nunca mais vinha. E então ele chegou ao carro e disse: "Oh mãe, já deve estar fartinha de esperar", porque havia uma hora, não é? Mas fomos tanta vez ao Olho Marinho e viemos entregar flores nas floristas, eram muitas as encomendas e a carrinha tinha que ir e vir para trazer flores para as Caldas. E isso as encomendas atrasaram e eu fartei-me de esperar por ele. Portanto, era a pessoa que conhecia bem os crisântemos, porque nessa altura a carrinha andava sempre com grandes carradas de crisântemos, portanto conhecia bem a flor e sabia-lhe bem o nome, como sabia dos cravos, das rosas, enfim, das frésias, que ele adorava levar-me frésias para casa porque cheiravam muito bem. Frésias? Pois. Frésias. Essa também não comigo. Bom, entretanto o tempo passou e a mãe fez, há 2 anos, quase 3, 71 anos. E nesse dia há amigos, pessoas conhecidas, que lidam comigo mais depressa, mais de perto, familiares ou não, mas que têm algum carinho aqui por estes 5 restos de gente. E eu recebi um SMS assim à meia da manhã, muito estranho. Está aqui. Olá Amélia, vejam se isto não é estranho. Faz hoje 71 anos que nasceu uma menina, era aquela do vestido branco, que com múltiplas tarefas na vida, obrigado por ter aparecido na minha vida, obrigado por todo o apoio que me tem dado, como amigo e colega de trabalho, e parabéns não só por ter nascido, mas também pelo imenso bem que tem feito. O Helder manda um ramo de crisântemos. Devem ser flores que a Amélia gosta ou que têm algum significado, até para o ano. Bem, quando eu li isto, pensei assim: oh, que diabos, o Helder, se isto é verídico e se a pessoa que recebeu isto teve alguma intuição para captar tal coisa, está-me a dizer indiretamente que os belos dos crisântemos estão por aí à minha espera. Não é? Os crisântemos e as ideias que lhes estão associadas, certo? Eu digo assim: está bem, nunca respondi, porque realmente isto não tinha resposta. Andei todo o dia a pensar mal de quem escreveu isto, por causa da história dos crisântemos, não é verdade? Crisântemos não é coisa que se mande no aniversário de ninguém. Bom, Mas porquê? diga, Lucas. Porquê? Porque o crisântemo é uma flor que está ligada aos cemitérios. Cemitérios morte para patapatá. Para quem tem 71 anos receber uma coisa destas, tenha dó. Era dar-lhe um bilhete de embarque, não é? Exatamente. Não é? Pronto. Foi isto que aconteceu. E eu digo: está bem, nem respondi, fiquei meio para mal disposta, pensei: amanhã eu resolvo este assunto. Bem, é hábito, lá em casa, a minha gente, a família que é curta, levarem à noite, vão jantar lá à casa e levam um bolo. E sempre, qualquer um que faça anos, eles levam o bolo. E pronto, jantaram, partiu-se o bolo, não se comeu todo, porque não calhou. E quando já tarde na noite, eu vou à cozinha para levantar os restos da mesa, pus-me a olhar para o resto do bolo. Cá estão eles. Eu fiquei... Isto foi a Amélia que fez o bolo? Não, este bolo foi feito no Machado.
E foi a minha filha que o mandou fazer. Hã? Foi a senhora que encomendou? Não, não foi a minha filha. Bem, se calhar estão a sentir a mesma coisa que eu estou a sentir neste momento. Eu fiquei, como se diz, para morrer, não é? Eu disse assim, ai Deus! Claro que fui imediatamente fotografar o bolo e em cima da minha mesa de trabalho, eu só não tirei fotografia hoje porque aquilo está uma balbúrdia. Eu ainda tenho 3 destas flores. Estão lá, quietinhas, sossegadinhas, nunca se deterioraram. Tenho-as lá impecáveis. Bom, e isto faz-nos pensar 2 vezes. É a certeza, para mim absoluta, de que há uma ligação incrível entre aqueles que partiram, aqueles que cá ficaram e os afetos que nos unem. Esta foi mais uma das grandes provas da imortalidade que tenho recebido ao longo da vida, especialmente da parte do meu filhote. Pronto, se alguma coisa podemos tirar daqui, digamos que este caso se encaixa dentro de uma manifestação espiritual de algum modo espontânea. Alguém intuiu o pasteleiro a pôr ali aquelas flores que, de algum modo, iam estar ligadas à SMS que eu recebi naquela noite, só pode. Bom, de tudo isto, nós, e foi o que eu disse ao início, somos pessoas em condições de encarar esta comemoração dos mortos de uma forma mais afetiva, mais humana, mais consciente. E percebermos que morte se prepara na vida. Porque aquilo que se vai passar do lado de lá há de ter a ver com aquilo que nós vivemos no dia a dia, com os nossos amigos, com as ligações afetivas. Se essa pessoa nunca me tivesse conhecido, não se teria ligado a mim por laços de afeto e nunca me poderia ter dado a possibilidade de eu vivenciar este tipo de situação. Eu sentei-me na sala e parece que o ar ficou diferente. Era leve, mas tão vazio. Estava lá sozinha. Isto foi incrível. Bom, então, o que é que se resume de tudo isto? O que é que se tira daqui? É o valor da prece. E aí, ao povo português ninguém ganha. Na prece pelos que partiram, os portugueses são impecáveis nessa área. E nós vemos no Minho, também se reza. Nas beiras, não tanto para o sul, encontramos pelos caminhos construções centenárias que se chamam alminhas e que são um apelo daqueles que são verdadeiros monumentos que estão salpicando a nossa terra, um apelo dos que partiram à prece dos que ainda cá ficaram. Portanto, poderemos talvez tirar daqui alguma ligeireza, também alguma simplicidade e, por que não, decidi trazer para aqui algo de pueril, mas de alguém que nós não esperávamos tanto, este tipo de abordagem, de uma forma ligeira e quase brincalhona, e vocês depois vão ver quem é o autor. Ou que isto é para si. Ok. Está bem? Este poema. Já não é mau. Nunca lhe dediquei nada. Para mim? Estão a ver. Ok. Se eu morrer antes de você, faça-me um favor. Isto foi o que já combinámos, não foi? Eu não combinei nada. Mas aí estou-lhe a pedir um favor. Combinámos? Chore o quanto quiser.
mas não brigue com Deus por Ele me ter levado. Se alguns amigos contarem algum facto a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um pouco de demónio, mostre que eu talvez tivesse um pouco de demónio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom amigo. Espero estar com Ele, com Deus, o suficiente para continuar sendo útil a você lá onde estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Foi meu amigo, acreditou em mim e quis-me mais perto de Deus. Aí então derrame uma lágrima. Eu não estarei lá para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não mais me verá, mas eu ficarei feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí, sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Então ore, para que nós vivamos como quem sabe que vai morrer um dia. E que morramos como quem sabe viver direito. Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Mas se eu morrer antes de você, acho que não vou estranhar o céu. Ser seu amigo já é um pedaço dele. Francisco Cândido Xavier. E pronto. Acabei? Muito bem. Temos ainda cerca de 10 minutos. Se alguém quiser colocar alguma questão à Amélia.